Observemos, meus caros, esta ideia de Kant é a ideia que considera que a razão não é multiculturalista. Essa questão é fundamental. Para Kant, se eu penso igual aos outros e todos têm a mesma razão, todos concluem a mesma coisa. Então não há multiculturalismo, não há várias culturas e várias razões. Todos os homens hão de pensar a mesma coisa. E esta mesma coisa tem que ser aquilo que a burguesia quer. E Hegel? Hegel não é esta visão unilateral que passa por cima de todos como a de Kant. Hegel vai dizer, os homens encontram a razão no Estado. Primeira questão, Hegel é um nacionalista? Sim, em termos. Por quê? Porque se a razão está no Estado, cada Estado tem a sua razão. Então na Alemanha é crime fazer isto, na França não é crime fazer aquilo. Então cada Estado dá a sua razão. Já não é mais a norma universal, nem a razão universal como foi a de Kant. E a escola histórica? A escola histórica parece Hegel, mas também não é Hegel, porque Hegel fala em Estado, a razão sai do Estado. Marx trabalha justamente nesse livro inteiro para desmontar a ideia hegeliana de que a razão está no Estado. Alguns dizem, então, Marx deu um abraço na sua própria formação, afagando a sua formação. Se não está no indivíduo universal, nem está no Estado, onde está a razão? Está na cultura de cada povo. Marx, embora formado na escola histórica, critica violentamente a escola histórica neste mesmo livro. Ele diz que isso aqui é um absurdo. A escola histórica é uma das piores visões históricas e filosóficas que nós temos no dia de hoje. Uma escola que justifica a infâmia de hoje pela de ontem, que considera todo grito, página 146, do servo debaixo do látego como grito de rebelião, desde que o látego se tornou venerável pela idade, ancestral e histórico. Uma escola para a qual a história só mostra o seu a posteriori, como Deus de Israel fez com seu servo Moisés, a escola histórica do direito. Assim Marx se refere violentamente contra a escola histórica do direito, na qual ele se formou, na qual ele viu a sua concepção de mundo. O que diz a escola histórica? Não é o Estado que dá a razão, é a cultura do povo. Quando alguém falou que o nazismo era hegeliano no século XX, porque o Estado ariano podia fazer qualquer nome e a norma do Estado é a razão, alguns, como dentre os quais Marcuse, disseram, não é bem Hegel a base da filosofia política nazista. Muito mais próximo da filosofia política nazista está a escola histórica, ao dizer que a cultura do povo ariano exigia a morte e o extermínio dos judeus. Então, claro, o nazismo não tem nada de kantiano, porque para Kant todos os homens são iguais universalmente, mas também tem muito pouco de hegeliano, porque isso aqui, no final das contas, é da escola histórica. Como é que Marx sai deste impasse de três lados? Ele vai dizer, a razão é universal, como Kant apregoava? Ele vai dizer, não. O livro todo dele é para dizer isso, a razão não é universal, inclusive há classes. Se alguém não percebeu, há uma classe que pensa X e outra explorada por X que pensa Y. Então, há duas razões no mínimo. Além de que as razões são históricas, então em outros tempos, outras classes também tiveram as suas razões. Então, com isso, Kant, boa vontade universal, não apaga que existem duas razões que são de classe. Como é que ele desmonta Hegel? Desmonta dizendo que o Estado não pode ser considerado razão, porque o Estado oprime, o Estado é constituído das máximas injustiças e nós não podemos chamar isso de razão. Como é que Marx se insurge contra a escola histórica? O que dá a cultura não é o povo, porque o povo também não existe. Não existem alemães. Existe uma classe proletária universal. Na Alemanha, na França, na Inglaterra e em todos os países nos quais o capitalismo já chegou. Então é verdade que existe um nível de expressão que não está no estado da razão e da cultura? É. Mas Marx não vai dizer que é cultura do povo, no sentido de povo de um Estado, vai dizer que é cultura de uma classe. Então, em face das três opções, as pessoas diziam não há possibilidade de uma quarta opção da própria filosofia, Marx inventou a quarta. Nem razão universal unilateral e fim do multiculturalismo, como queria Kant, nem Estado, nem povo, classe. Eis então a grande solução apresentada por Marx. Aqui esta solução nos leva em termos de filosofia política dentro do próprio livro de Marx. Em primeiro lugar, Marx nem é um internacionalista ao modo de Kant, nem é um estatalista nacionalista ao modo de Hegel ou da escola histórica. Marx nem vai dizer que a razão é a mesma para todos, a razão pode ser dada no nível universal, mas o lastro da razão
é a própria classe. A classe, no final das contas, é o que unifica o sentido do entendimento da história e unifica as lutas da história. O que Marx tem de melhor que isso em termos de filosofia política e de direito? Todo o resto. Toda a produção marxista de Marx é melhor do que isso. Por quê? Em termos, por exemplo, de direito, Marx vai estudar no Capital como é que o direito se forma no capitalismo. E Marx descobre as formas de ligação intrínseca da circulação mercantil com a forma jurídica. Isso está lá no Capital, uma descoberta genial de Marx. Inclusive Pachucanes, que nós dentro do direito consideramos o mais importante jurista de todo o direito, Pachucanes é quem vai desenvolver essa questão. O que Marx ensinou para nós? Que o direito é intrinsecamente ligado ao próprio capitalismo. Tanto assim que o dia em que chegarmos ao socialismo e ao comunismo, acaba o Estado e acaba o direito. A realização do socialismo é o fim do Estado e o fim do direito. Esse é o Marx ao final da sua produção intelectual na maturidade. O jovem Marx não trata dessas questões diretamente. Ele diz, o Estado não é democrático, a democracia acaba com o Estado. Mas acaba de que jeito? Isso aqui é simplesmente a rosa. Ele aponta, mas ele não dá a conclusão definitiva do porquê as coisas acabarão. Esse nível ainda é o nível de um certo voluntarismo da luta de classes. Os proletários haverão de conquistar a verdade. Só que o Marx, maduro e pleno, vai dizer justamente o contrário. A luta de classes e a lógica do socialismo é que impõe o fim do Estado e o fim do direito. Nós temos, aliás, pela própria editora Boitempo, um livro que é clássico no Brasil, talvez é um dos mais importantes livros para discutir essa questão, que é um livro chamado Marxismo e Direito, um estudo sobre Pachucanes, do nosso grande filósofo do direito, que é o professor Márcio Bilharim Naves, da Unicamp. Marxismo e Direito, um estudo sobre Pachucanes. Pachucanes, já vi aí pelo pessoal, P-A-C-H-U-K-A-N-I-S, Pachucanes, que foi o maior jurista da União Soviética. Os senhores já sabem o que aconteceu com ele. Stalin matou. Foi o jurista que fez a revolução com Lenin. Stalin fez o favor de matá-lo. E Stalin pegou os piores juristas da União Soviética para fazer, então, a doutrina oficial da União Soviética sobre o direito, que é profundamente anti-pachucaniano. Pachucanes foi o grande herói do direito dos soviéticos. O que Marx tem a nos propor, portanto, aqui? Tem a nos propor o arroubo da cruz e da rosa surgindo da cruz. Ele ainda não dissecou como será esta cruz do capitalismo. Ele não falou para nós, essa cruz é constituída disso, daquilo, daquilo outro, tais átomos e tais moléculas. Ele nem apontou como será a rosa. O tamanho da rosa, do que cheira a rosa, do qual perfume da rosa, nada disso. Mas ele nos disse, em face da razão que temos no nosso tempo, em face do hegelianismo que fala, o Estado dá a razão em ponto final, e alguns socialistas, ao invés de lutar contra o Estado, lutam para reformar o Estado. Marx se insurge violentamente contra isto. Não é para reformarmos o Estado que estamos fazendo luta revolucionária, é para transformarmos as condições existentes em face de toda uma tradição que queria reformar o Estado, de um lado, em face de outra tradição que queria dizer, o povo é a cultura, e deixando o povo falar, o mundo chega então à justiça, à escola histórica. E em face de uma outra tradição que fala, se todos os homens seguirem sozinhos a sua lei da razão, o mundo chegar à paz, Marx, meus senhores, nos deu um problema. Nem o indivíduo, nem o povo, nem o Estado conseguem chegar à plenitude. Somente uma classe em luta, porque explorada está, porque explorada é, há de conseguir fazer isso. Diz Marx, mas as pessoas dizem, essa classe não tem condições de promover a luta. Aqui, Marx volta a ser um pouco Hegel. Hoje, não. Hoje, esta classe não é nada. Amanhã será tudo. Obrigado.